falar sobre essas gimmicks, né, aterrorizantes, o que é mais a gente tem na nossa memória, né? Fora essas aí que a gente comentou, CM Punk de calça, Lesnar Babyface, a Charlotte no ringue, mas tudo bem, assim, são coisas que a Ou gente fora do ringue, né? Considerando as últimas notícias aí, não parece também algo não aterrorizante. Pois é, exatamente. Vivi sempre coberto de razão, como a Mariana bem disse aqui nos comentários. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente trouxesse aqui, e aí a gente tem aqui produtor de conteúdo, fã, lutador, eu acho importante a gente começar a falar sobre a construção da gimmick, a construção do personagem, né? Quais são os pontos que realmente fazem um personagem ser bom a ponto de dar medo ou a ponto de fazer com que a gente realmente caia naquela, entre aspas, magia, né? E acredite que ele é sobrenatural. Vitor, você que é lutador, você que teve toda essa construção de personagem para fazer, qual você acha que são os elementos principais para que a gente possa ter um lutador com essa personalidade, com essa gimmick, enfim, esse personagem sobrenatural? Algo que nos faça ter medo e acreditar que ele é um sobrenatural. Bom, eu costumo pensar assim que, vamos citar alguns exemplos aqui, eu acho que do próprio Undertaker, do Kenny, do Andre the Giant também, que por mais que não é um personagem de gimmick sobrenatural e tal, é um personagem que botava um certo medo. Teve um momento, né, no Pro Wrestling onde o tamanho ajudava um pouco, né? Mas a gente vê que ao longo do tempo isso também foi mudando, por mais que, por exemplo, o Bray Wyatt seja um cara grande, ele, em média, né, comparado com alguns lutadores do passado, ele não é um cara tão grande, tão alto. Então, tudo vai mudando. Mas eu costumo pensar que a construção daquele personagem para a pessoa vai depender muito do personagem que ela quer construir, sabe? Eu acho que junta você pensar na personalidade daquele personagem, tanto na roupa em si, como você vai interpretar ele, o que você vai colocar, os elementos, sabe? Eu acho que tudo isso conta um pouco. E a estrutura, óbvio, né? Que a WWE, por exemplo, é uma das maiores nesse quesito de estrutura, né? A gente vê tudo que eles conseguem fazer, tipo, para deixar aquilo mais real, ou mesmo com evento com público ali ao vivo, eles conseguem colocar coisas tipo é, sons, como é que eu posso dizer? Iluminação, às vezes algum elemento mais que nem quando o Undertaker foi hologramas, né? Colocar hologramas, Uhum. alguma coisa assim. Então, eu acho que tudo isso conta, né? Mas quando você mesmo vai construir um personagem desse, você tem que contar com o tamanho, com a sua interpretação, com a personalidade daquele personagem. Eu acho que tudo isso colabora. E você se entregar para aquilo, sabe? Você se doar aquilo mesmo. E ter aquela separação principal, sabe? Uhum. Tipo, que nem eu mesmo separar o Victor do Big, sabe? Certo. Separar, serem pessoas diferentes. Tanto em questão da mídia também, às vezes o Big o Big aparece ali na luta, a gente conhece a personalidade dele, como ele é e tudo mais, então tem certas coisas que não caberia ver ele fazendo, ou lugares onde ele poderia estar, que alguém poderia ver e falar, pô, personagem ali, tipo, cara, porque é o contato de fã e o lutador, sabe? Certo. Eu acho que todos esses elementos colaboram, né? Eu acho que um dos maiores exemplos que nós tivemos mesmo foi o próprio Undertaker de ter doado 30 anos da vida dele pro personagem e com certeza é um dos maiores nesse quesito de personagem sobrenatural e realmente viver aquilo ali. Ser um dos maiores terrores, né, do Pro Wrestling. Aqui no chat a Mariana falou assim: invocou o capeta, pra mim é o suficiente. É o suficiente, Vini? Cara, pra mim não, viu? Eu sou mais chato. Mas é que eu sou chato com muita coisa. Mas
eu acho que, cara, personagem pra mim, pra fazer sentido, ele tem que ter uma história. Ele tem que ter um background. E nisso que eu acho que o Undertaker e principalmente o Kane se sobressaem, né? Que quando eles chegaram na WWE tinha toda uma história deles, por que deles serem demônios e os caralhos, sabe? E eu acho que é isso que me cativa, assim, pra um personagem funcionar. Tipo, hoje em dia tem muito personagem que não tem história. E aí, tipo assim, beleza, você é um personagem, você usa uma roupa, você usa uma máscara de demônio, mas tá aí. E aí? Tipo, de onde você veio, brother, sabe? Eu acho que pra mim o que mais me pega mesmo é quando o cara tem uma história, tem todo um background, sabe? Que tenha toda uma construção. Eu lembro muito de uma promo do Taker, acho que foi contra quando ele foi lutar com o Yokozuna, que ele tava fazendo o caixão do Yokozuna. E aquela promo só faz sentido se você. Tipo assim, obviamente, é uma promo muito boa, mas quando você sabe a história do Undertaker, aquela promo faz muito mais sentido. E eu acho que é por aí, sabe? É isso que me conquista demais. Então, Vini Alexa Bliss e Malakai, vocês já sabem, né? Voltem ao ponto de origem, vão lá fazer suas histórias primeiro. Eu acho que não tem nada. E tipo assim, mesmo da Alexa Bliss, tipo, tem até que um negócio dela ter se envolvido com o Fiend e tal, e ok, até dá pra comprar um pouquinho. Mas eu acho que, tipo, hoje em dia é meio mal explorado isso, sabe? É tipo, ela recebeu o demônio, tá aí, velho. Na Vini verdade, tocou num ponto foi muito uma interessante. história reaproveitada, né? O Vini tocou num ponto muito interessante, em que eu mesmo nunca leio muito HQ, gosto pra caramba. Eu sempre comento com o pessoal da CFW que uma das principais coisas que você tem que construir pro seu personagem é, tipo, eu costumo usar a palavra mitologia, né? Que, tipo assim, igual a gente tem uma crença, a gente tem uma história, tem tudo, então é criar um passado pro seu personagem, mesmo que não vamos conseguir fazer um vídeo contando aquilo, igual um filme, mas ter algo que você possa contar, que o público possa entender, que no momento que nem o Vini falou, quando você fizer uma promo, você falar alguma coisa para alguém, aquilo fazer um sentido, sabe? Então é verdade, esse ponto que você falou, Vini, é muito bom mesmo. Ô, Lê, e a gente tem hoje, né? Hoje não, desculpa. Na verdade, a gente tem referências, né, masculinas muito fortes em personagens de terror, né? Em personagens talvez sobrenaturais. Agora, sim, na WWE a gente tem a Alexa, né? Que veio com essa coisa meio puxando aí o bonde do The Fiend, principalmente quando o Bray saiu. Mas a Impact, ela já traz alguns personagens que têm uma pegada sobrenatural femininas, né? Sim, né? Tem a Rosemary, né? Que iniciou ali na DK, que inclusive foi de uma das... O Chavas, inclusive, no chat falou assim, o Lê já falou da Suyung? Eu ia falar agora. Já falou da Suyung? Eu ia falar agora. A Suyung realmente, nossa, a Suyung realmente ela é amedrontadora, né? O personagem em si é muito bem construído, apesar de não ter muito essa história, né? Como foi falado aí, dessa construção de uma história, o porquê, né? Mas assim, as storylines dela foram muito bem construídas em cima dessa coisa sobrenatural dela e tal. Aí tem a Rosemary, que era que dava mais medo quando era na DK, né? Que ela realmente fazia essa parte mais aterrorizante. E na verdade, se você for pegar os personagens mais amedrontadores do mundo hoje, são mulheres, ao meu ver. Você pega a Max the Impaler, né, no Ring of Honor, você pega a Abaddon, cara. A Abaddon nossa, é demais. Mas aproveitando um pouco o assunto, falando disso sobre construção, eu queria falar do meu grande ídolo, né, o Sting, que apesar de não ser um personagem assim, real, a mudança dele, né, do franchise, do Goddess Sting pro Vigilante, pro Sting The Crow,
foi muito interessante a construção da história. Foi uma história muito bem elaborada, usando ali o heel turn do Hulk Hogan, usando ali o início da NWO, né? Foi muito bacana. Eu coloco assim junto com essas histórias do Taker, do Kane, porque foi algo assim muito bem elaborado, foi muito bem, como é que eu posso dizer? Muito bem feito, né? Teve uma explicação total para tudo isso, né?